Hoje nós vamos falar sobre agenda pública ou agenda política, a continuação, que nós iniciamos ontem falando de um estado de coisas. Falamos dos atores políticos ou atores públicos, atores políticos, aqueles que atuam na política, Falei de atores de primeira classe, segunda classe e terceira classe, ou políticos, burocratas e atores privados, não necessariamente nessa ordem, mas desta maneira foi colocado. E essas pessoas, elas que atuam na política, elas que trabalham na política, trabalham em questões de mobilização social, por exemplo, trabalham em questões que precisam, que surge de um estado de coisas, surge de uma demanda da sociedade que requer a atenção do poder público para se resolver essa demanda. E eu tenho várias questões, várias demandas, Falamos de reforma agrária, na aula de terça, falamos ontem, falamos um pouquinho sobre privatizações, Quando que a sociedade requer uma estatização, Requer-se uma estatização. Por exemplo, no caso da refinaria de petróleo, nós temos petróleo, nós temos pré-sal, nós exportamos petróleo e importamos o produto refinado, porque nós não temos uma refinaria. Parece-me que isso é uma demanda nova, uma demanda atual, não é uma demanda antiga, não é uma demanda recorrente, não é uma demanda reprimida, é uma demanda nova, porque estamos pensando nisso hoje. Atualmente estamos pensando nisso. Atualmente estamos pensando em conter uma inflação, reduzindo o preço do transporte. O preço do transporte reduz quando se reduz o preço dos combustíveis. Mas eu não tenho um combustível refinado no nosso país, Eu tenho que importar o combustível refinado de outros países, e aí isso encarece o meu combustível, porque esse combustível ele é cotado na Bolsa de Valores exterior como uma commodity. Então existe um preço mundial tabelado, e não importa que eu ganhe o salário mínimo brasileiro, que a minha renda é uma renda brasileira, uma renda menor, eu vou pagar preço internacional. Então, para quem mora em países mais abastados, com euro ou com dólar americano, eles não têm essa dificuldade em abastecer o veículo, que eu tenho, porque a minha renda é menor, Se nós formos fazer a comparação com o dólar, em torno de 5 para 1 atualmente, não sei quanto está o dólar hoje, mas em torno de 5,10, 5,15, acho eu, Então o que acontece? Então em torno de 5 para 1, E aí o que acontece? Então, para reduzir o preço do combustível, eu teria, em tese, que ter uma refinaria. Mas e aí, como que isso funciona na prática? Então, o estado de coisas ele surge em 3 momentos que nós já falamos: crise ou catástrofe. Primeiro momento, Segundo momento, mobilização social. E terceiro momento, uma oportunidade política, Não se trata de crise nem de catástrofe. Talvez uma crise, Uma crise econômica, uma crise que me leve a pensar agora em uma refinaria face a essa questão dos transportes, Então esse é o primeiro momento. Talvez neste aspecto da crise eu tenha que fazer uma agenda para ter ou não essa refinaria aqui no nosso país, Podemos pensar assim. Bom, pode haver também a mobilização social, Houve lá a questão dos 20 centavos lá atrás, que as pessoas se mobilizaram por conta desse aumento, que gerou a outras consequências, que no final que se criou o Movimento Brasil Livre e outros movimentos sociais e lutaram, etc e tal, lá atrás, Mas o que me parece, desse estado de coisas em relação ao combustível, me parece que o que pesa mais aí é realmente impactar na economia de forma positiva, reduzindo o valor do transporte, do produto interno bruto, do PIB. É isso, resumindo, é isso. Vamos reduzir o produto interno bruto, vamos reduzir o custo Brasil, reduzindo o valor dos transportes, reduzindo o valor dos combustíveis. Como reduzir isso?
não tem como se eu compro combustível internacional. Não tem, porque eu vou comprar commodities, eu vou comprar preços do mercado internacional. Eu nunca vou fazer essa redução. Aí reduz-se todos os impostos federais, como já foi feito. O ICMS que variava de 25 a 35, agora está 18, 17, 18, né? Foi um grande avanço, mas ainda não é, né? É uma situação ainda que resolve a questão, né? Se nós tivéssemos um combustível refinado aqui, com o nosso petróleo daqui mesmo, aí sim cairia o preço, né? Porque eu poderia pegar o meu produto bruto, refinar e colocar ele no mercado num valor menor e reduzir o transporte e resolver o problema. Parece simples, não parece simples? Mas para isso temos que produzir soluções ou alternativas. Falando assim, parece muito simples o que eu acabei de falar, e realmente é, mas vamos lá, né? O sociólogo alemão Klaus Hoff, né? OFE, de 1984, né? Ele falava dessas dimensões estruturais e ideológicas. Ele falava das movimentações sociais, dos movimentos sociais, numa visão sociopolítica, né, que ele tinha desses movimentos sociais. Não há movimentos sociais para reduzir o preço de combustível. Não há, né? Eu falei de catástrofe, não é uma catástrofe, né? Aí sobra-me, né, a crise ou sobra uma oportunidade política. Então o político da situação, né, que vai sair já daqui a 2 meses, né, o político da situação, ele trouxe essas questões em medidas provisórias, não leis, medidas provisórias, ou seja, são provisórias, elas perdem eficácia porque são provisórias, não é? Mas agora a oposição que vai virar a situação vai pegar esse problema, e aí como é que fica, né? Então me parece que nós temos uma oportunidade política de fazer reduzir o custo do Brasil para termos um Brasil funcionando com uma inflação menor e assim, funcionando com inflação menor, nós teremos, por exemplo, um custo de vida menor, uma inflação menor, uma economia melhor, sobra mais dinheiro em caixa. Para quê? Para reverter para o povo ou para melhor aparelhar o Estado, melhor estruturar o Estado, já que o governo que vem à frente é um governo que tem a política de estatização, tem a política de aparelhamento do Estado, mais Estado, não é? É uma das políticas do governo que vem à frente, né? Então temos que pensar desta maneira, desta forma, não é? Se o governo tem esse viés estatista, né? Então vamos pensar nesse viés. Se fosse o contrário, pensaríamos de forma diferente. Mas se a questão é a estatização, então a produção da solução, não é? Para que tomemos uma decisão política no sentido de resolver essa questão ou essa equação, não é? E aí, pessoal, eu estou falando dessa questão de reduzir o combustível como um estado de coisas novo, né? Uma nova concepção de estado de coisas, um novo estado de coisa. Lembrando que nós já falamos lá na aula de ontem sobre estado de coisas, né? Eu poderia estar tratando aqui do problema da AIDS, estar tratando do problema da diabetes, estar tratando do problema da saúde pública no contexto geral, né? Tivemos o problema da Covid, que é um estado de coisa novo também, né? Que houve questões emergenciais que foram resolvidas por uma agenda política, por uma agenda pública. Tivemos isso na Covid, né? Mas agora trouxemos aqui esse exemplo do combustível aqui, só para, né, ficar interessante a aula de forma didática e dinâmica. Então, olha só, né? A agenda política, a agenda pública, a partir do momento em que é diagnosticado um problema, qual o problema? Né? Combustível com cotação internacional, esse que eu estou falando aqui. Lembrando que eu poderia dar qualquer exemplo, é um exemplo didático para tornar o conceito dinâmico, né? Para que fique interessante. É só isso que eu estou falando, né? Tudo aqui em tese. Mas se nós fôssemos do governo, isso seria aplicado dessa maneira, porque é assim que funciona na prática, agenda pública ou agenda política. Então, a partir do momento que é diagnosticado o problema, ou que uma demanda chega
ao Estado, chega a demanda ao Estado. Qual é a demanda? Preço de combustíveis. Temos que fazer uma agenda para o Estado. A tarefa é a busca para a solução do problema. Vamos buscar a solução do problema, vamos fazer a agenda. Chegou o problema, vamos resolver o problema com agenda política, com agenda pública, né? Então essa é a questão. Ponto final, né? Então vamos lá. Eu vou precisar de círculos, né? Círculos, eu falo de círculos, mas eu vou precisar de equipes técnicas, né? Equipes técnicas, né? Eu vou requerer peritos para que me tragam parecer de como resolver o problema. Eu vou precisar imaginar cenários, calcular custos, né? Verificar embaraços, verificar questões antagônicas no próprio governo para poder fazer esta agenda, colocar isso em prática, né? Verificar também a sociedade, como a sociedade pensa, como a sociedade vai aceitar isso, verificar os líderes partidários, os amigos, né? As pessoas influentes. Eu tenho que verificar também os empresários do setor, né? Então eu tenho que fazer um convite para todos esses que eu acabei de mencionar, para a agenda pública, para a agenda política. Então vamos lá. Como é que eu faço essa agenda política ou agenda pública, não é? Como que eu vou produzir a solução para esta agenda, né? Vamos falar disto em 5 momentos, ok? 5 momentos. Então, né, eu sempre faço essas divisões, essas classificações para ficar didático, para ficar técnico, né? Então vamos dividir em 5 momentos, tá? Eu vou falar por cima quais são os 5 e vamos falar aprofundando, né, em cada ponto, um a um, os 5 pontos, né? Então, por cima, primeiro nós vamos falar das informações, né, para montar a agenda. Segundo, nós vamos falar da legislação ou leis. Terceiro, nós vamos falar do plano, né? O plano. Quarto, nós vamos falar do planejamento participativo, a participação da sociedade, quarto momento. E ao final, por último, né, da onde virão os recursos para implementar o plano ou para colocar em prática a agenda, para fazer a agenda funcionar, que eu chamo de financiamento, ok? Fechamos em 5, é isso, né? Vamos lá. Primeiro ponto, né, para a solução do problema, para produzirmos a solução, né, vamos esclarecer o primeiro ponto, né, que eu chamo de informação, né? Então o primeiro passo é o gestor. Quem é o gestor? O gestor, o gerente, o líder, aquele que vai encabeçar o projeto, que vai encabeçar a agenda política ou a agenda pública. Pode ser um político, né? Normalmente o né? O autor do projeto de lei tal, o autor do projeto de lei do armamento, o autor do projeto de lei da Maria da Penha, o autor do projeto de lei, recentemente, acho que ontem, né? O crime de pedofilia foi incluído no rol da lei dos crimes hediondos, me parece que foi ontem isso, né? Então havia um projeto, havia um estado de coisas, havia uma demanda social, né? E houve oportunidade política, um oportunismo, né? Naquela classificação lá, a terceira, que é a oportunidade política, um político atento a essa questão, né? Fez a agenda política, fez a votação do projeto de lei, votando o projeto de lei, passou. Ponto, né? Pedofilia integra o rol dos crimes hediondos, né? E surge a lei, é votado, pronto. Agora, a partir de hoje ou de ontem, ou da vacatio legis, né, desta lei que surge, né, incluindo pedofilia como crimes hediondos, a partir de então, a partir de ontem, né, passa a ser crime hediondo quem estiver nessa prática, né? Mas voltando à agenda aqui, né? Então o primeiro passo é o gestor se municiar. Primeiro passo, o gestor se municiar com o maior número de informações sobre o problema, né? O gestor vai pegar o maior número de informações, né? Estávamos falando do combustível, estávamos falando da gasolina, estávamos falando gasolina e diesel, né? Já que o álcool, né, o etanol tem outra forma de se produzir e não dependemos. O álcool é considerado biodiesel, né? É outra técnica.
tá? Estamos falando de combustível, gasolina e diesel. Então, o primeiro passo é o gestor, esse líder, se municiar com o maior número de informações técnicas, informação diária, informação dos técnicos que estão envolvidos na produção do combustível, na extração do petróleo, nas refinarias, né? Precisa de um parecer técnico local, precisa de um parecer técnico internacional, precisa de um parecer técnico daqueles que entendem do assunto, daqueles que dominam o assunto. Esse é o parecer técnico que eu preciso, esse é o parecer técnico que eu vou solicitar para que eu tenha a minha questão, vamos dizer assim, quantificada. Eu vou ter que quantificar quanto vai custar a refinaria, quanto custa o terreno, quanto que custa os equipamentos, quanto que custa a mão de obra, quanto que custa a mão de obra braçal, a mão de obra técnica, a mão de obra qualificada, os líderes, como que vai ser essa transformação, como que vai ser o transporte, a logística. Professor, o que é logística? A logística envolve toda uma situação técnica de local, produção, pessoas que estão envolvidas no processo, né? Desde a extração do petróleo até a colocação desse petróleo, né, transformado nas bombas. É uma logística total, né? Então, esse primeiro passo que eu chamo de informações, essa colheita de informações técnicas, né, é para que eu possa resolver o problema. Tá aí, né? Então, desde esse primeiro momento é um momento extremamente importante. Quando eu penso no problema, eu tenho que pensar neste momento, nessa hora, nesse minuto, sobre como resolver o problema. É aí que eu resolvo o problema. No primeiro passo, eu já tenho que dar, de certa forma, né, indícios de como eu vou trabalhar. Também, por exemplo, índices de crescimento, não é índice de crescimento, mas índices de cotações, né? Cotações do combustível, de forma pegar essa cotação mundial. Tem que ver se compensa, né? Tem que ver se compensa também eu montar uma refinaria. De repente compensa eu comprar, né, o produto pronto, como já é atualmente. Mas me parece que isso não é a saída, né? Me parece que ter uma refinaria é algo positivo, me parece. Mas eu vou obter estas informações aqui nesse primeiro momento, né, verificando com técnicos, com engenheiros, com pessoas qualificadas dentro do setor de combustíveis fósseis, né? É a questão que nós estamos aqui em tese trabalhando. Primeiro momento, ponto. Segundo momento, né, da produção da solução para a formação da agenda pública. Segundo momento, leis, né? Eu falei de leis ou legislação. Esse segundo momento, ele é fundamental no diagnóstico. É a consulta à legislação política, é a consulta à legislação do país. É permitido que eu faça a extração do petróleo e transforme esse petróleo em combustível, esse minério fóssil em combustível, gasolina ou diesel? É permitido? A minha legislação permite isso? Qual legislação? Primeiro, a Constituição. Aí eu tenho as comissões de Constituição e Justiça, verificar se é constitucional, fazer esse projeto, deslocar, né, recursos para esse projeto, montar esse projeto, manter esse projeto. Olha só, me parece que estamos aqui falando da criação de uma estatal, não é isso mesmo? Me parece que é isso, é constitucional, é legal, há uma lei para isso? Se não há uma lei para isso, vamos ter que aprovar uma legislação para que se aprove esse projeto? E a resposta é sim, né? Temos que ter uma legislação, temos que ter uma regulamentação. Então, esse segundo momento, leis ou legislação, né? A questão aí, né, que envolve esse segundo momento é evitar o quê? Uma inconstitucionalidade, evitar uma ilegalidade, porque se estiver de encontro com a Constituição, não é permitido. Acontece inconstitucionalidade? Acontece. Acontece uma ilegalidade? Acontece sim uma ilegalidade.
como eu falei na aula passada, sobre os crimes, sobre a questão da progressão de regimes de pena, né? Quando o governo fala assim, né? O governo atual, não o governo que vai vir. O que vai vir é a favor da progressão de regime de pena. O atual é contra. E diz até que ia acabar com a progressão de penas. Ora, pessoal, não se acaba com a progressão de penas. Impossível isso. Por que impossível, professor? Porque a progressão de penas está no artigo 5º da Constituição e é uma cláusula pétrea, é um direito petrificado. Não tem como acabar com as progressões de pena. O político que vai e fala que não haverá saídas de preso, não haverá progressão, ele está indo de encontro com esse artigo 5º petrificado. Essa questão da progressão, ela está no artigo 5º, então não tem como fazer isso, não tem como fazer essa modificação, só se modificará a própria Constituição, mas também não se modifica a Constituição porque a cláusula é pétrea, então não pode ser modificada, eu teria que fazer uma nova Constituição, entende? Não tem como. Então, esse segundo momento a qual me refiro aqui agora, leis ou legislação, é para evitar este problema. Se o problema é resolver o problema da criminalidade, vamos tirar a progressão de regime. Não tem como, esbarra aqui, constitucionalidade e ilegalidade. O que pode ser feito, se fosse o caso, né? Não estamos discutindo isso, estamos discutindo a questão de combustíveis. Mas se fosse uma questão de mexer na questão da criminalidade e tirar a progressão, eu não posso tirar a progressão. Eu poderia aumentar as cotas para a progressão de regime. Tirar não tem como. Então, esse tipo de informação é fundamental no diagnóstico. O projeto não vai à frente se ele é inconstitucional. Ele não vai à frente se ele é ilegal. Ele não vai à frente se ele esbarra numa legislação que diz, olha, como assim? Você quer tirar o regime intermediário de progressão de pena? Ele é constitucional, ele está no artigo 5º. Todos têm direito à progressão, independente do crime que cometeu. Até para os hediondos? Até para os hediondos. Isso, já houve essa discussão, já houve esse estado de coisas, já houve isso que eu estou me referindo aqui. Um momento lá atrás, não há muito tempo atrás, se discutia muito essas questões, até que se resolveu a questão com o pacote anticrime do governo atual, né? O pacote de crime que saiu em dezembro de 2019 fez lá todas as cotas de progressão, regulamentou, inclusive para crimes hediondos. Até crimes hediondos tem progressão, porque é constitucional, não tem o que fazer. E a cláusula é pétrea, não tem como mudar a cláusula. Professor, maioria absoluta, não sei o que. Não muda. Cláusula pétrea não, só se mudar a Constituição. Tem que rasgar ela e fazer uma nova. Cláusula pétrea não muda. Outras cláusulas modificam-se por emenda condicional. Cláusula pétrea não. Tá. Então, esse segundo momento da solução do problema na agenda pública, fazendo a agenda pública, formando a agenda pública, notem que nós temos um estado de coisas, já chegou na política e estamos já discutindo um projeto de lei, um projeto, de política pública, uma agenda pública, uma agenda política. Já estamos resolvendo a questão do combustível fóssil, que atualmente no nosso país ele é somente o minério, só o minério. Agora queremos ele refinado, Tinha questão lá de Passadena, e aí era um caminho que deu errado, mas vamos continuar aqui no caminho que em tese dará certo, Então esse é o segundo momento, legislação, para não esbarrar em constitucionalidade e ilegalidade. E temos as comissões que discutem todas as questões, que envolvem uma legislação. Só mais um detalhezinho sobre legislação. O local que será instalado essa refinaria obedece um relatório de impacto no meio ambiente, obedece a um RIMA, direito ambiental, RIMA, relatório de impacto no meio ambiente. Ora, eu não posso, por exemplo, desmatar um trecho da Mata Atlântica, ou não, vamos colocar lá em Manaus essa refinaria, aí vamos lá e pega um pedaço da floresta. Você percebe o problema que isso dá? Não tem como. Ou se tiver como, tem que fazer um estudo ambiental, um relatório de impacto no meio ambiente. Causará um impacto gravoso, danoso? Não posso fazer. Causará um impacto médio? Não vou fazer. Não causará impacto nenhum? Vamos fazer. Me parece que lá no Rio de Janeiro, onde se
ia fazer, né? A cidade parece que prosperou muito com a ideia na época, e aí de repente a coisa não foi adiante, né? Mas foram feitos todos esses estudos: legislação, constituição, legislação comum, relatório do impacto do meio ambiente, até mesmo porque tem o descarte dos dejetos, né? Da extração do petróleo e outras questões mais, né? Tem que verificar os rios, as fontes, os afluentes, se vai descartar no mar, tudo isso tem que ser verificado. É nesse momento aqui de legislação. E fechamos aqui esse número 2. Número 3, terceiro momento da solução de problemas ou da agenda. O terceiro momento, pessoal, vamos lá, eu já falei que é o plano, né? Temos plano A e temos plano B, né? Como dizia no desenho animado, né? Plano B, plano A. Mas esse plano ou planejamento da política, né? Planejamento da política, o planejamento da política é o plano A. Com bons indicadores em mãos. Olha só, eu já passei a primeira etapa e a segunda etapa. Com bons indicadores em mãos, o gestor tem à sua disposição agora, né? Coletado todos os dados, verificada a legislação, verificados os impactos no meio ambiente, as questões técnicas, dados técnicos, laudos técnicos, questões técnicas, né? Com tudo isso em mãos, né? À minha disposição, eu agora vou verificar uma série de instrumentos para auxiliar o meu processo decisório. Agora eu vou decidir. Neste terceiro momento agora, do plano, é o plano de ação, né? É onde que eu começo a decidir. Olha, e é nesse momento deste plano de decisão que eu vou pensar em quem, por exemplo, eu vou contratar para me fornecer determinado maquinário, determinadas questões, funcionários. Eu não tenho técnicos que entendam de determinado setor. Ou eu vou ter que importar, trazer de outros países, ou eu vou ter que treinar estes técnicos. É aqui, planejamento da política, é no plano A, nesse terceiro momento, né? Então eu começo a tomar essas decisões, né? Eu posso aqui também escalonar os meus subgerentes, né? Ou os meus gerentes. Eu sou o gestor principal e agora eu vou ter um gerente para essa área, um gerente para essa área, um gerente para essa área, que terá subgerentes, que formará as equipes que irão trabalhar, que irão laborar no meu plano de público, no meu plano político, na minha agenda política, na minha agenda pública. É a minha equipe de trabalho, por exemplo, nesse planejamento político, não é? Então, eu vou estabelecer também possíveis caminhos para a solução do problema identificado. Quais são os possíveis caminhos, né? Ora, eu posso, né, nesse terceiro momento aqui, né, eu posso, por enquanto, continuar comprando petróleo de tal país, de tal país, de tal país, etc e tal, né? Mas ao invés de construir toda a refinaria, que me levará 2, 3, 4 anos, todo o governo para construir a refinaria, o governo é 5 anos, eu vou levar 5 anos construindo isso, eu vou entregar para o outro que vai vir, né? Se eu não for reeleito, eu vou entregar para o outro. Não, vamos fazer uma coisa diferente. Nesse momento, nesse planejamento aqui, vamos fazer algo diferente. Vamos já montar a refinaria, mas num porte menor, começar já a operar e já faz a plaquinha lá, já inaugura. E 90% da obra eu vou fazer durante o governo. Então eu vou fazer esta refinaria, eu vou fazer ela, não uma mega refinaria, mas eu vou fazer 10, 20, 30 refinarias dentro de um complexo, percebe? Um complexo maior, com várias pequenas refinarias, porque aí eu já vou operando e já entrego a obra. Olha que interessante. Dá para fazer? Dá. Talvez não resolva o problema do combustível, né? A princípio, a priori, no momento, né? A não ser que fosse uma questão de crise ou de catástrofe, né? Não é questão de catástrofe, talvez de crise, né? Que aí talvez nós vamos ver isso somente para o ano que vem, né? Mas esse é o primeiro plano político, planejamento político, né? Plano A, tá? Bom, e o plano B, pessoal? Como é que funciona? O plano B é o plano tecnocrático, né? Tem a ver com o plano A? Tem a ver, mas o plano tecnocrático é quando um grupo de especialistas
né, traz a melhor proposta, traz a melhor proposta, o melhor plano, o melhor planejamento daquilo que vai se fazer. Olha só, no plano A, estamos falando do plano. No plano A, os políticos vêm e falam: olha, eu não entendo nada de petróleo, nada, mas eu sou o líder, eu sou o gestor, né? Mas eu vou contratar os especialistas. Agora vocês, especialistas, que vão falar como é que funciona, já que eu não entendo nada. Eu entendo de administração, mas eu não sei como é que a coisa funciona. Agora vocês que sabem como é que a coisa funciona, vão me trazer esses planos, né? Plano B, os tecnocráticos, né? Os técnicos, vocês vão me dizer como isso funciona e nós vamos, né? Eu vou definir através de decisões políticas o que nós vamos fazer primeiro, segundo, terceiro, se vamos ou não vamos fazer. Então pessoal, toda essa questão do planejamento, olha só, primeiro momento, qual é o primeiro momento? Informações. Segundo, legislação. Terceiro, o planejamento. Esse planejamento é todo o plano que eu vou colocar em prática. E aí, conversando com os técnicos, né? Se fosse a construção de uma casa, seria a planta da casa. Se fosse a construção de uma casa, seria a planta de uma casa. Se fosse a montagem de um motor ou de um maquinário, seria o manual técnico, né, com os mapas de montagem, né? Seria isso. Essa é a parte do plano em que eu chamo os técnicos e converso com eles e defino, né, como isso vai ser feito. A viabilidade técnica. Eu fecho aí esse terceiro momento aí falando então, portanto, de viabilidade técnica. Todas as variáveis devem ser consideradas no planejamento. Pessoal, o que são variáveis? Aquilo que varia. O que varia? Ora, se no momento da instalação, se no momento das montagens, né, surge, né, uma crise, um problema financeiro, né, ou problema de mão de obra, né, isso que varia, isso que muda. Aumento se a área é alugada, né, há uma variável aí, se a área não é alugada, tudo isso aí pode interferir. Questões internacionais, falta de aço, tem aço, não tem aço. Ah, professor, mas por que você está falando de aço? Porque houve um problema recente nos chips. Não teve problema recente nos chips aí? Vocês estão acompanhando a política internacional, né? O pessoal fala que o veículo usado, né, que eles chamam de seminovos, né, aumentou muito o preço em relação aos novos, porque falta veículos novos no mercado e o pessoal busca os seminovos. Por que faltam os novos? Porque não tem semicondutores, não tem chips que vêm de onde? De Taiwan. Porque me parece que Taiwan está produzindo menos, está exportando menos, está tendo problema lá, né, nos Estados Unidos com essa matéria, está produzindo menos veículos. Tem tudo isso aí que envolve a questão variável, o que varia para a viabilidade técnica nesse terceiro momento, né? É isso. Bom, número 4, planejamento participativo, né? Pessoal, quando chegamos no momento do planejamento participativo, nós já recolhemos todas as informações técnicas, nós já falamos sobre a legislação, a constitucionalidade, a legalidade e a ilegalidade, já superamos a primeira fase de informações, a segunda de legislação e já superamos o planejamento. Está tudo planejado, sabemos como fazer, como trabalhar, como atuar, como fazer mal, como fazer bem, como fazer mais ou menos. Praticamente nós temos já tudo equacionado. Nós já temos aqui nesse terceiro momento, embora falte 2 momentos ainda, nós já temos praticamente, nós sabemos como fazer uma refinaria, agora fechando esse terceiro momento. Mas, antes de seguirmos adiante, agora vem a parte da democracia. O poder vem do povo. Temos que fazer uma consulta ao povo. Vamos consultar o povo. Se o povo quer, se o povo não quer, se o povo apoia, se o povo não apoia, se o povo aprova, se o povo não aprova. E para isso há as consultas públicas, né? Todo tipo de consulta. Há as propagandas do governo. O governo faz propagandas dizendo que vai fazer, que vai acontecer. A sociedade não se manifesta contra. Pelo contrário, se manifesta a favor nas mídias sociais, há debates sobre o tema, né?
Há diálogos nas redes sociais, né? Aí você está falando assim, professor, mas e antes, quando não havia redes sociais? Havia os debates de televisão, de jornal, havia os debates em sindicatos, havia os debates em partidos políticos, haviam diversos debates diretamente com a própria sociedade, em associação de moradores, em associações de técnicos referentes ao assunto, né? Tudo falando de forma muito abstrata, mas eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, para se discutir uma mudança na legislação criminal, na legislação penal, quem se consulta em primeiro lugar? Os juristas. Quais juristas? Normalmente se consulta em primeiro lugar, sabe quem? A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é consultada para emitir um parecer técnico sobre a mudança da lei. A Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, o Ministério Público é consultado, a Defensoria Pública é consultada, e todos emitem um parecer técnico para ver se vai modificar a legislação ou não. Olha só, superamos informações, Constituição e legalidade e o plano, superamos. Mas agora, neste momento aqui, olha só, eu não estou falando de quem vai trabalhar na obra, eu estou falando agora de consulta à sociedade. Vamos consultar, né, o governador do estado do Rio de Janeiro, o município lá de Passadena, né, sobre instalação da refinaria. Vamos fazer uma consulta pública, vamos consultar a população local, vamos consultar a população de outras regiões do país, né? Vamos fazer consultas internacionais, vamos consultar, percebem, esse é o momento da participação da sociedade, é o momento da democracia, é o momento da participação da sociedade, é o quarto momento, planejamento participativo. Nesse tipo de planejamento, vários atores estão convocados, vários atores estão envolvidos na política, são chamados vários atores para decidir. Esses vários atores, quando eu falei da legislação, por exemplo, mudança da legislação penal, quais são os atores aí? OAB, né? A AMB, MP, Defensoria, são 4 atores aí, né, de peso. Mas dentro desses atores existem outros atores, né? De forma geral, de forma coletiva, os advogados podem dar opinião, que participam da OAB. Qual advogado? Qualquer um, né? São convocados, são chamados para integrarem as equipes técnicas, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Família, Comissão de Direito Penal, Comissão de Direitos Humanos, Comissão Comissão da Mulher, Comissão da Criança. Tem várias comissões na OAB, não sei quantas comissões, mas salvo engano em torno de 20 ou mais, né? Isso em cidades pequenas, cidades grandes tem mais comissões, né? Isso para a OAB, para os magistrados, a mesma situação. Isso falando de legislação, falando de algo mais próximo, né? Mas voltando à questão da refinaria, dos combustíveis, né? Comissões do CREA, né? Do Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura. Não é o CREA, eu tenho que consultar o CREA, eu tenho que consultar, né, as organizações que envolvem engenharia, técnicos, né, questões, pessoal da química, né, conselhos que tratam desses assuntos, né, já que eu falo da extração de minério e do refino. Então, este planejamento participativo, essa quarta etapa é a consulta à população, né, daquilo que eu já tenho pronto, já tenho informações de legislação e já tenho planejamento, está pronto. Eu não estou pedindo para eles fazerem nada, eu estou pedindo para eles aprovarem ou não, apoiarem ou não, e eles emitem parecer sobre aquilo que já está pronto, querendo acrescentar algo a mais ou retirar algo, ou dizer, não, está ok, gostei desse plano bom, juntou informações, é constitucionalmente viável, legal, né? O plano é bom, vamos implementar o plano, ok, esse é o parecer. Não, ou um parecer negativo, não, esse plano, né, ele causa um impacto ambiental negativo, então devemos não seguir adiante por esse motivo, ou fazer uma modificação no RIMA, no relatório do impacto no meio ambiente, nesse ponto. Professor, oi. Nesse caso aí, a participação social, ela precisa prever não apenas um poder consultivo, né?
também prevê um poder deliberativo, como Sim. você falou, aceitar ou não. Contudo, nesse aspecto, é apresentado um plano com abertura para ajustes, para modificações. Exatamente Então, isso. vai entender de que não aceita ou aceita, que não existe um meio termo, né? Se eu chego nas 3 etapas e não consulto a sociedade, eu sou um autocrata. Há uma autocracia, há uma imposição, há uma ditadura. Então eu não posso fazer isso. Chegou no plano, o plano está pronto, agora a sociedade pode opinar. Quem pode opinar? Qualquer pessoa do povo. Eu citei as grandes organizações para ficar didático, para ficar fácil a compreensão, né? Eu vou modificar uma legislação penal, né? Então eu peço a opinião da OAB, da magistratura, da defensoria, de um órgão de delegados de polícia. Eu vou modificar o sistema penal penitenciário. Eu peço a opinião dos agentes, etc. e tal, né? Eu peço isso. Porque eu tenho as informações de como fazer, eu sei que é legal, que é constitucional, né? Eu tenho um plano pronto. A partir daqui, bom, eu posso implementar do jeito que está, mas o que vocês acham? Aí vocês opinam. Não, o plano é bom. Não, o plano não é bom. Faltou isso, faltou aquilo, faltou assim. Não, o plano é bom, mas tem uma coisa aí que está demais aí, que tem que ser retirado. Vamos falar aqui, por exemplo. Não queria tocar em assuntos polêmicos, não, mas vamos lá, vai. Vamos falar de armamento, né? Tem vários vetos na legislação de armamento, né? Por quê? Porque quando chega na fase da participação, o que acontece? A situação fala, opa, eu quero uma .50, aquela que derruba helicóptero, né? Brincando, né? Porque a situação quer isso. Agora a oposição vem e fala assim, não, para quê? Não, jamais, isso não é necessário, né? E aí eles colocam os argumentos do ponto de vista vamos dizer assim, da plataforma, tá? Vamos usar esse termo que é o correto, da plataforma de governo deles, né? Eles falam, não queremos o armamento por esse motivo, por aquele. Aí vem os argumentos, né? Em cima do plano. E aí, como é que funciona o andamento disso, né? Isso pode, por exemplo, brecar o plano, né? Parar, falar não vai dar para ser implementado. E aí, na hora de se tomar decisão política, não se toma decisão política, ou se toma dizendo, realmente não vai adiante, não tem como. Aí se a coisa fica muito polêmica, acaba gerando o que gerou na questão do armamento, né? Referendo, plebiscito, votação e etc, discussão, ou fazer artifícios para se aprovar num plano de governo, porque na verdade o armamento não foi aprovado, existe uma artificialização, né, em cima do que? Dos CACs, né? Aquilo ali não é porte de arma, o pessoal fala que é porte, mas não é porte, né? O caçador, atirador, colecionador, ele não tem porte de arma, ele tem uma licença para transportar da casa para o clube de tiro e vice-versa. Aí o pessoal usa como se fosse porte, não é porte. Quando a polícia pega, faz a apreensão da arma, devolve, não é? E aí vai para o processo penal de porte ilegal de arma, que acaba numa ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Acaba nisso, artigo 28 do Código Penal. Estou falando isso porque eu já vi isso na prática, mas vê que problema que vira, né? Voltando para a refinaria, no planejamento participativo, como a doutora muito bem colocou, não é uma questão fechada, não é? Chega nesse momento aqui, que é o momento da democracia, da participação. O que vocês acham do plano até aqui? Informação, legalidade, o plano é esse. E aí vem, né? Podem vir emendas em cima disso, né? Podem vir várias emendas, várias implementações, pode vir um plano totalmente novo. Eis a questão deste quarto momento. Esse tipo de planejamento envolve vários atores, né? São chamados para decidir junto com o poder público. Esse é o momento de chamar a população para a decisão final. Vamos fazer? Não vamos fazer? Está tudo certo? Emenda, não emenda? Tira, coloca? Bom, e o nosso país tem vivenciado várias experiências de
de planejamento participativo, por conta da nossa democracia, né? Então, é isso, né? Ficou claro, né, essa questão desse quarto momento, né? Os reflexos, né, dessa situação a qual me refiro aqui do planejamento participativo, os reflexos estão do povo para o Congresso e do Congresso para o povo. Como assim, professor? Ora, eu tenho um representante lá no Congresso, né? Se eu falar de assuntos polêmicos aqui, né, acaba desfocando o nosso tema aqui principal, né? Mas para a questão dos combustíveis, existem as bancadas que compreendem essa questão, né? Normalmente o Ministério da Economia, né, da Fazenda, no caso, o Ministério da Fazenda, com o economista atual, né, ele tem trabalhado essas questões da redução do preço, como eu já falei, né? Zerou impostos federais, né, e reduziu através de medida provisória o ICMS estadual, né? Reduziu que variava aí de 23, acho que é 25 a 35, salvo engano, Rio de Janeiro 35, Acre 35, né? Altíssimo, né? Você deixa 35% para o governo na bomba, né? E qual governo? Estadual, fora o federal. Então zerou o federal e reduziu o estadual para, salvo engano, entre 17% e 18%. Para evitar a perca da arrecadação, um problema que o próprio governo, né, quer resolver através do Ministério da Fazenda, através do economista, do governo, etc e tal, né? Então essa troca é com o povo, né? Então eles vão dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso aí fortalece o governo, porque fortalece a economia, porque melhora a economia, porque eu sinto na minha mesa, eu sinto no meu veículo, eu sinto no meu trabalho que o custo de vida foi reduzido porque reduziu o preço dos combustíveis. É uma matemática bem interessante, bem fácil de compreender, bem simples. O povo aprova isso? Lógico que o povo aprova. O povo quer isso? Lógico que o povo quer. Então tem essa questão aí, né, para o combustível, né? Bom, e aí fechamos o quarto momento do planejamento participativo. Vamos para o quinto e último, e depois da decisão pública, a decisão política, para fechar essa agenda, né? Quinto momento, eu falei, né, financiamento, né? Eu falei financiamento, eu falei, foi essa palavra? Foi essa palavra que eu usei, né? Recursos, né? Recursos financeiros, recursos públicos, financiamento. Então, olha só, após recolhido todos os pareceres da população, fechou com a população agora eu tenho um plano democrático, eu tenho uma agenda democrática, vou poder implementar com apoio do povo, né? Ainda que parcial, mas sendo uma maioria, eu tenho uma democracia, não é assim que funciona, né? Então, eu tenho um planejamento participativo, eu tenho um planejamento viável, né, do ponto de vista político e tecnocrático, eu tenho informações, tenho constitucionalidade, tenho legalidade. Agora, nesse quinto e último momento, né, da onde vem o dinheiro? Eis a questão, esta é a pergunta. Financiamento é o financiamento da obra, é o financiamento da ponte, é o financiamento da transposição do Rio São Francisco. Da onde vem o dinheiro para transpor o rio? Se é uma questão de Auxílio Brasil, da onde vem o dinheiro para o Auxílio Brasil? Percebem a importância deste quinto momento, deste ponto? Depois que eu tenho tudo pronto, né, inclusive com a aprovação da população, aprovação de órgãos, né, ligados à questão, órgãos, vamos dizer assim, órgãos ligados à questão, órgãos técnicos, né? Ou mesmo a simples participação popular. Depois disso, nesse quinto momento, eu tenho que saber de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. De onde vem é o mais importante, porque para onde vai eu sei, que é para a minha obra que eu acabei de apresentar. Então, este quinto momento, o financiamento para o programa a ser implementado, ou seja, juntamente com o ato de implementar, de planejar, o gestor deve buscar todas as informações necessárias, né? Ele deve buscar, o gestor busca as informações necessárias de onde vêm os recursos que são públicos. Existe dinheiro do público?
O dinheiro público é dinheiro do povo, é nosso dinheiro, é da onde vem o dinheiro do povo. Mas de que lugar vem? Onde o povo coloca o dinheiro que eu posso retirar e fazer a minha obra, fazer a refinaria? Eu tiro isso de recursos federais? Eu vou ter uma PPP, participação público-privada? Posso ter uma participação? E aí, quando eu falo de PPP, lá no plano já falava isso, já mencionava isso. Aqui no financiamento, se eu já tinha essa abertura, então eu vou poder incluir empresas, terceiros, no meu plano junto com o governo. Então eu vou ter uma estatal com dinheiro público, mas eu vou ter uma estatal com dinheiro privado, já que eu vou ter uma PPP, uma participação público-privada. Eis a questão do financiamento também envolve isso, né? Então eu busco todas as informações necessárias, o financiamento da política que está se propondo, né? Sob pena de comprometer todas as outras fases anteriores do processo. Olha só, pessoal, se não tiver dinheiro, não tem obra. E eu não posso começar a obra com 50% dos recursos, 30%, 10%, não posso. Eu tenho que ter 100%, eu tenho que saber de onde vai vir todos os recursos, sob pena de causar um prejuízo para a nação, para o Estado-nação. Qual é o prejuízo? Eu tenho 70% dos recursos, não tenho 100%. Ah, mas até lá eu arrumo os outros 30%. Se eu não arrumo, a obra não fecha. A obra não fecha, a obra não termina, foi jogado dinheiro no lixo, dinheiro fora, dinheiro público jogado fora. Aconteceu várias vezes no nosso país. Dinheiro público mal administrado. O planejamento era bom, as informações era legal, tudo parece que ia dar certo. Aí eles falam que é por conta de variáveis, né? Crise, Covid e tal, mas a gente sabe que a variável aí, né? Eu não vou falar disso, a gente não vai entrar, né, aprofundado, mas vocês já sabem qual é a variável aí que derruba todo o planejamento, né, que na maioria das vezes é viável. São pessoas altamente capacitadas que trabalham nessas questões. Aí a obra não fecha, não inaugura a obra. Por conta de quê? Qual é a variável aí, pessoal? Corrupção. A corrupção é um câncer no sistema público, né? Tem corrupção, aí tudo que nós estamos falando aqui não serve, né? Não adianta, não resolve, né? Então, tirando a questão da corrupção, professor, então vamos trabalhar uma utopia? Não, existem coisas que funcionam, existem coisas que dá certo. O sistema de saúde está aí, funciona, né? Dá certo. Temos estradas que foram recentemente inauguradas. Temos o Rio, que foi feita a transposição, com todos os problemas, com toda a corrupção, foi feita a transposição do Rio São Francisco, né? Porque houve um financiamento, houve recursos destinados a terminar a obra que começou há 16 anos atrás, 18 anos atrás, e terminou agora, no governo atual, né? Quem entregou a obra, entregou como? Pegou as informações que já haviam, pegou a constitucionalidade, a legalidade, no segundo momento, pegou um plano que já havia feito e que o governo atual participou nessa última etapa aqui, do financiamento, né? Mas antes do financiamento, o governo também fez a consulta pública. Vamos tocar esse projeto? Não vamos? Vamos refazer tudo? Vamos refazer metade? Vamos fazer um trecho, não vamos fazer outro? E olha só, doutores e doutores, notem que quem conhece essa história do Rio sabe que grande parte do Rio não foi terminada assim, pegaram a obra e consertaram, não, teve que fazer do lado. O Rio Velho a obra velha ficou largada e do lado faz um canal novo, canal zerado foi feito. Vocês já viram isso? Já viram vídeos disso? É o que mais tem. Por quê? Porque era mais barato fazer um canal novo do que reformar o canal antigo, que foi infelizmente abandonado por corrupção do governo anterior, né? Por desmandos e né? Não tem a ver com o plano. Não tem a ver com o planejamento participativo essa quarta etapa, não tem a ver com o planejamento da terceira etapa, não tem a ver com a questão da legalização segunda etapa, não tem a ver com a informação primeira etapa. O plano é perfeito, o plano é bom, é feito por pessoas que entendem. Por que não chega no final? Porque quando chega aqui no financiamento, desvia os recursos, não é?
desvia os recursos, desviou o recurso, aí não tem como fazer tudo que foi planejado. Por isso é importante o financiamento, né? E aí fechamos aí o quinto ponto para a solução de um problema público através de uma agenda política, através de uma agenda pública. É assim que se faz, é assim que se resolve. 5 pontos, né? Nesses 5 pontos estão incluídos tudo que nós falamos nas aulas anteriores, né? Estado de coisas, né, em 3 momentos, atores públicos em 3 classificações, mais os outros conceitos, né? Lembrando que a política se divide em 3 níveis: o nível constitucional, número 1, o nível dos partidos políticos, número 2, e o nível da atuação pública, número 3, que é o que nós falamos no início, lá no início desse módulo, né? Bom, finalizando o planejamento, tudo, dinheiro, eu tenho agora uma conta que fecha, né, em termos de recurso público. Eu sei como eu vou trabalhar isso, eu sei da onde vai vir o dinheiro, agora eu sei da onde vai vir o dinheiro, né? Então, vamos finalizar a agenda, vamos fechar. Já viram aquelas placas do governo federal? Esta obra, né, ela se inicia tal dia, previsão de término para tal dia, utilizará de recursos públicos no valor de X milhões, bilhões, né? O Rio, a transposição do Rio, salvo engano, ficou em 60 bilhões, parece que é isso? Não sei, né? Estou chutando aqui, não sei. Ouvi um número assim, em torno de bilhões, né? Então, mas olha só, pessoal, não é dizer, financiamento não é dizer quanto custa a obra, tá? Detalhe, não é dizer quanto custa a obra. Quanto custa a obra faz parte de toda essa agenda, né? O financiamento ele vai além disso. O financiamento é saber da onde vai vir o recurso, ter a certeza de que eu vou ter esse recurso, reservar esse recurso, né? Dizer, olha, esse recurso virá de tal situação. Então fica reservado X% desse recurso aí para esta obra aqui, e vai vir em tal dia, tal tempo, tal conta, tal situação, tenho disponível, vou utilizar. Isso não falha. O que falha é quando tem corrupção, aí desvia e é outra história, mas não tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Não, a aula não é de corrupção. A aula é de agenda pública, agenda política, é feita uma agenda pública para resolver um problema público, e é resolvido um problema público, por exemplo, da transposição do Rio, desta maneira, né? Eu faço a colheita de informações da área, verifico a legalidade, o relatório de impacto no meio ambiente, a legislação ambiental, a legislação de tudo que está em torno, todas as cidades são envolvidas no processo, governos, prefeituras, né, são todos envolvidos, né, verifica-se toda a legislação de local e federal, né? Então, primeiro, informações, legislação. Terceiro, aí vem o plano A, né? Os líderes políticos todos envolvidos, de toda a área do Rio São Francisco, até o desembocamento lá no final. Então, todos são envolvidos, todos são chamados, todos participam, todos são convocados. No plano político, no plano tecnocrático, todos que vão trabalhar do ponto de vista técnico, nesse planejamento aí, né, que eu tenho o plano A e o plano B, né, na questão tecnocrática, os técnicos, né, todos são convocados, todos são chamados. Aí vem o planejamento participativo, aí é toda a federação que participa, a favor, é contra, vota, não vota, vai para o Congresso, faz as comissões, faz os debates na televisão, convoca a população, né, aceita-se ou não emendas, né, coloca-se emendas, retira-se alguns pontos, etc. Tal. E aí no financiamento temos o dinheiro, de onde vem o dinheiro? Vem de tal local. Vamos fazer a obra. Faz-se a obra, entrega-se a obra, ponto final, né? Bom, quando eu faço essa placa dizendo que eu vou fazer a obra e eu vou iniciar a obra, aí vem o ponto da decisão política. Os atores políticos envolvidos neste tema, qual tema? Refinaria, nós estamos falando, né? Ou transposição do Rio, que nós acabamos de falar agora. Então, os atores envolvidos, quais são os atores? Todos os atores das 3 classificações, né, envolvidos, eles são chamados e eles vão avaliar, né, a obra
quando ela é finalizada, tá? Quando ela é entregue. No momento que eu inicio a obra, não há uma avaliação. No momento que eu inicio a obra, o que há vamos tocar a obra, vamos fazer, tem o dinheiro, vamos executar a obra. É isso, né? Então a decisão política é de execução da obra. Então vou executar, vamos implementar o programa, implementação do programa. Tranquilo, pessoal? Né? Então, na implementação do programa é a execução da agenda, conforme nós acabamos de descrevê-la em 5 momentos. Então, esse estado de coisas será agora, atenção, importante esse detalhe, com a implementação do programa, com a implementação da agenda política ou pública, o que acontece? Essa é a pergunta. Aí, né? Que não está no Google a resposta. Vou repetir a pergunta. Com a implementação do programa, com a implementação da agenda política ou agenda pública, o que acontece? É a pergunta. E a resposta? Muda-se o estado de coisas. Ah, professor, não está no Google? Não está. Não está. Vocês não vão achar. Ah, professor, se eu colocar isso, está certo? Está certo. Essa é a resposta. Muda-se o estado de coisas. Qual é o estado de coisas que eu queria resolver em relação ao Rio São Francisco? Qual é o estado de coisas? Falta de água, caminhões-pipa, população sofrendo, população carente, população sem saneamento básico, população sem água para as mínimas questões, né? A economia não se desenvolve, o povo não se desenvolve, há até uma subnutrição, há uma qualidade de vida inferior por não ter água no local. E tem um grande rio, grande e caudaloso rio, né, correndo na região, né, que tem poemas, músicas e etc e tal, mas que nem todos têm acesso. Com a transposição, com os canais distribuindo água. A pergunta: a implementação do programa, a implementação da agenda pública ou política, o que acontece com a implementação do programa, com a implementação da agenda política ou pública? O que acontece? Foi isso que eu falei da outra vez? O que acontece? Foi, né? Foi. O que acontece? É a pergunta. Resposta: muda o estado de coisas. Mudou o estado de coisas. Qual é o estado de coisas? O estado de coisas é aquele problema social que bate na porta da política, que a sociedade clama por uma resposta, vai atrás do político, ou por uma crise ou uma catástrofe, ou por movimentos sociais, ou pela oportunidade política, né? Neste caso aqui, uma oportunidade política fez uma implementação do programa, criou-se uma agenda pública, uma agenda política e resolveu o problema da água, transpondo o rio. O que acontece? Mudou o estado de coisas. Não temos mais o estado de coisas, não temos mais o clamor social, tem o povo feliz, né? E etc. E é isso que acontece, pessoal, né? Com a implementação do programa, com a finalização. Finalizamos o programa e é isso que acontece. Bom, fechando isso aí, a implementação do programa, com água, com tudo e etc e tal, então nós vamos falar na aula que vem. Agora vamos concluir a agenda pública com uma terceira aula, tá? Aula 1, aula 2 hoje, aula 3. Como que nós vamos concluir? Nós vamos fazer a análise e avaliação do programa. Vamos ver se a agenda pública foi boa, vamos ver se o programa foi bom, vamos ver se deu certo, vamos ver se o estado de coisas mudou. A pergunta, com a implementação do programa, o que acontece? Muda o estado de coisas, mudou. Então nós vamos fazer uma análise, uma avaliação do programa. Aí, pessoal, essa terceira aula, não faltem, importante. Por quê? Porque eu vou discutir 3 conceitos, vou falar de 3 conceitos que parece fácil, mas é difícil entender. Você lê e é difícil. Mas vou até adiantar, nós vamos falar da avaliação do programa, nós vamos falar da eficácia, da eficiência e da efetividade. É difícil mesmo. Quando é eficaz? Quando é eficiente? Quando é efetivo? Vamos falar disso aí na aula que vem, tá? Concluindo o programa
concluindo a agenda pública e ponto final. Segunda aula, terceira a gente continua.